Olá, meu nome é Amanda Beatriz, eu sou professora de Ciências Sociais e sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Sociologia aqui pela Universidade Federal de Sergipe. E hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho, que é intitulado Uma Breve Introdução ao Ontem. Nesse trabalho, eu tive a breve pretensão de introduzir quais foram as características do ontem no Brasil. Em outras palavras, eu quero definir quais foram as características do governo Bolsonaro do período de 2018 a 2022. Assim sendo, eu quero trazer o contexto sócio-histórico que possibilitou a emergência desse governo bolsonarista após anos daquilo que por muitos tivera sido considerado o estado de bem-estar social, e também trazer como esse governo se caracterizou. Eu apoio principalmente nas reflexões de Fernando Gonçalves para explicar os aspectos do neoliberalismo que serviram de base para a situação que se encontrou o país. Também utilizo de Francisco Tavares para compreender como as ondas globais iniciadas em 2019 influenciaram mobilizações seguintes e o retrocesso democrático. Além disso, utilizo de Rosana Pinheiro para refletir como se deu o processo de transição entre o lulismo e o bolsonarismo. E, por fim, utilizo Débora Brons para observar como se deu a política de violação de direitos, desregulação e desmanche no Brasil de Bolsonaro. O primeiro tópico desse meu artigo é intitulado O neoliberalismo realmente existe. Essa é uma frase de Gonçalves, e ao afirmar que o neoliberalismo realmente existe, Fernando Scarlatti afirma que o mesmo possui características recorrentes e perfeitamente identificáveis. Ou seja, não se trata apenas de um conceito, mas algo que realmente é palpável de observação. O neoliberalismo ele pode ser observado a partir de três esferas: intelectual, político e econômico, onde em ambos os casos há uma interligação entre as esferas. Ao dizer intelectual, eu refiro a série de conhecimentos que irão formar a ideologia capitalista, sendo a ideologia o conjunto de ideias e valores no qual há uma ocultação das relações de exploração, ocultando dessa maneira como somos explorados. No caso da ideologia neoliberal, o intuito é transformar os cidadãos em consumidores, introduzindo ideias como que o privado é melhor que o público, que precisamos de mais liberdade, que é melhor privatizar tudo. Ocorre que essas ideias omitem o real sentido delas. Ao dizer precisamos de mais liberdade, na realidade o que se quer dizer é que essa liberdade é para o mercado, ou seja, a existência de um estado mínimo para a população e um máximo para o mercado. Dessa maneira, não se importa com o povo e acaba gerando cada vez mais perda de direitos, aumentando a violência estatal, e a vida passa a ser controlada pelos sistemas de preço. E é para isso que a política atua, como uma forma de colocar em prática essas ideias, através de projetos de leis, arranjos econômicos e na tentativa de privatizar tudo. Sendo que, ao privatizar, a gente neutraliza os sindicatos, diminuindo o poder de articulação da classe trabalhadora, distanciando ainda mais a democracia. Até aqui, foi possível entender a principal característica do neoliberalismo, que é transformar os cidadãos em consumidores, onde o mercado é naturalizado e são omitidas reais intenções, transformando os ricos em mais ricos, mas agora com poderes para articular as políticas para o seu favorecimento. Essa foi tanto a base do governo Bolsonaro, como também a sua meta. Mas como se foi possível a emergência desse tal governo? Você pode estar se perguntando. A seguir, eu irei explicar como os aspectos da dinâmica de organização de movimentos e os repertórios adotados em eventos de protestos durante a onda global iniciada em 2009 foram capazes de interferir nas mobilizações seguintes e no retrocesso democrático. Francisco Tavares define como onda global de protestos os protestos que são temporariamente circunscritos, possuem um contexto econômico-político comum e níveis significativos de difusão transacional entre os movimentos. São temas locais que influenciam simultaneamente, permitindo aprendizados e se valem de repertórios e formas.
Com a onda global de protesto de 2009, foi possível observar um retrocesso democrático, tendo em vista a derrota dos ativistas que estiveram nas ruas durante o período ao redor do mundo. Com a derrota das reivindicações, emerge a insatisfação e a revolta contra a democracia participativa, já que esse modelo de democracia não é mais visto como suficiente. Por meio desta, o indivíduo neoliberal, a polarização, radicalização e o fortalecimento dos regimes conservadores acabam tomando forças, e aquilo que houvera dado errado passa a ser responsabilidade do indivíduo. Pegando uma citação de Tavares, ele abre aspas, a redução do político ao pessoal torna as coletividades oprimidas ou exploradas incapazes de fazer frente às formas de dominação sobre as quais se encontra. A partir de então, considera-se que o indivíduo tem aquilo que ele merece e, por isso, é um sobrevivente. Se trata de uma pessoa que luta contra tudo e todos sozinha, e os outros sujeitos são rivais que precisam ser vencidos. De maneira moralista, reforça-se o esforço e a responsabilidade individual, ou seja, o ideal de meritocracia. Além disso, favorece o surgimento de uma antipolítica que ameaça a democracia. Como foi dito anteriormente, a onda global de protesto tem como característica compartilhar o contexto econômico-político. Existe uma identidade compartilhada. Sendo assim, como em outros países, o Brasil também passava por políticas liberais, um ideal de felicidade, desenvolvimento nacional e a emergência e o colapso do crescimento econômico. Durante o governo Lula, foi possível vivenciar a politização popular, as políticas liberais de transferência de renda, como programas feitos Bolsa Família, em que a inclusão financeira era pautada no consumo. Além disso, a emergência de ações afirmativas que garantiam acesso ao ensino superior, direitos trabalhistas, benefícios nas mãos das mulheres, entre outros aspectos. Dessa maneira, a possibilidade de mobilidade social e a quebra do monopólio dos privilégios das elites da aquisição de símbolos de status possibilitaram o famoso ditado, abre aspas, não é porque eu sou pobre que eu não posso usar coisa boa. Contudo, talvez como um sonho efêmero, essa política de inclusão baseada no consumo ainda trazia marcadores simbólicos da diferença. Enquanto o mercado supostamente dizia que todos podem consumir, a sociedade definia até que ponto. Consumir se mantinha ainda extremamente segregado, então práticas como os rolezinhos em shoppings eram uma afronta ao direito à circulação. Esse é o limite da inclusão financeira pelo consumo. Até que o crescimento baseado no consumo se torne sustentável e é seguido pelo impeachment, por conseguinte pela agenda de austeridade, vem então à tona o desamparo social. As pessoas deixaram de consumir e também de receber esses benefícios. É nesse período também, pós-2013, que vem a explosão de jovens feministas, produzindo uma reação masculina que junta a insatisfação com a perda do protagonismo social, da sensação de desestabilização da masculinidade hegemônica, do desamparo social e do aumento da crise da violência urbana, que passam a ver em Bolsonaro como um símbolo totêmico da identificação masculina. Bolsonaro surge como esse herói que supostamente resolveria todos os problemas deixados pelo governo do PT. Com seu discurso viral, principalmente em redes sociais e através de memes, de apelo à ordem, Bolsonaro prometia resolver problemas como o de segurança pública com base no ódio dos civis contra outros civis, prometendo a liberação de porte de armas para que dessa maneira pudesse ser feito a justiça com as próprias mãos, construindo essa figura do supermacho. E outros problemas como desigualdade social, como o bem emprego e o neoliberalismo, deveria ser responsabilidade individual, pois foi justamente a interferência do governo anterior que teria afundado o Brasil. Reforçando aquilo que foi dito anteriormente, o sujeito passa a ser considerado um sobrevivente e ele merece aquilo que ele planta e, além disso, ele tem a obrigação de ser empreendedor para tentar conseguir uma ascensão econômica. Até aqui, foi possível compreender o momento conjuntural do Brasil, ou seja, as diferentes correntes e circunstâncias que criaram condição para a emergência desse tal governo. Agora irei prosseguir para evidenciar quais são as características desse governo e responder o que é o tudo na frase Brasil acima de tudo.
do slogan do governo Bolsonaro. Com a pandemia de Covid-19, foi possível observar a intensificação da crise do Estado Democrático de Direito. Além de ficar escancarada a necropolítica do governo Bolsonaro, em outros termos, passou-se a ficar às claras políticas desenhadas para deixar morrer, e até mesmo produzir a morte de diferentes grupos de sujeitos. O Brasil, acima de tudo, trata-se de um discurso ideológico em nome do nacional que criminaliza as práticas de proteção ambiental e as formas de ocupação de territórios sob a alegação de que essas práticas empatariam o aproveitamento das riquezas brasileiras. Desse modo, questões como privatização, Estado mínimo, redução de empecilhos legais e administrativos tornam-se prioridade, e o governo passou a ter um caráter anti-indígena, anti-ambiental e anti-ciência, apoiado por diversos setores, tais como do agronegócio, da igreja evangélica, da mineração e dos conservadores em geral. O primeiro ato do governo Bolsonaro foi o decreto que retirava da Fundação Nacional dos Indígenas, a FUNAI, a competência de identificar e demarcar terras indígenas. No segundo dia, outro decreto que transferia a FUNAI para o Ministério da Agricultura. A consequência foi que em 2019 houve o maior número de lideranças indígenas mortos. Além disso, a política ambiental e indigenista se tornou militarizada, se tornando porta de entrada para outros objetivos, de modo que fosse para servir de ampliação da estrutura viária, produção de energia, entre outros aspectos. Tudo isso sobre a justificativa de interesses nacionais. E o resultado dessas políticas do governo bolsonarista ficaram aí. Foi o governo com a inflação próxima de 8%, o aumento de preço de combustíveis, o pior índice de desmatamento dos últimos 10 anos, 137% de aumento das invasões a terras indígenas e uma alta de 61% dos assassinatos, recorde na taxa de desemprego, aumento da fome e um desmonte bilionário de políticas públicas na área de educação, saúde, moradia e meio ambiente. Agora, para concluir, a construção do Brasil de Bolsonaro foi fruto de uma série de aspectos históricos, sociais e econômicos que permitiram e possibilitaram a emergência desse governo. Um governo que resgatou configurações de um passado recente, como o neoliberalismo, mas trajado de uma descarada necropolítica, onde a submissão da vida pela morte foram legitimadas, e o ataque a tudo que é diferente da hegemonia hétero, branca e cristã que formaram esse governo foi condenado à morte ou à subsistência. Passamos de uma violência lenta, onde os processos de desregulação ambiental e violação de direitos iam minando o pacto social, político e econômico, agindo lentamente através de mecanismos infralegais, e fomos para, como afirma Brons, para o antiambientalismo e anti-indigenismo sem disfarces, em geral, ante todas as formas de ativismo, uma forma clara de antidemocracia demasiadamente liberal, com a justificativa de agir para corresponder aos interesses nacionais. E com interesses nacionais, eu quero dizer os interesses dos setores conservadores, do agronegócio, da igreja evangélica, da mineração em larga escala, dos grupos obscurantistas, dos ressentidos políticos e dos entusiastas do autoritarismo. Enfim, por aqui eu encerro.